Você sabia que a maior parte dos seus problemas pode estar vindo da distorção da realidade? Tem uma frase de uma escritora muito famosa chamada Ayn Rand que ela fala assim: você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Forte, né? Mas se a realidade ela é assim tão auto-evidente, né? Ela nos circunda o tempo inteiro, como que a gente consegue fazer isso? Como que a gente consegue distorcê-la? A gente faz isso em duas principais situações. E uma delas é quando a gente acredita que o que é real é aquilo que a gente conhece do real. Então, por exemplo, tem aquele livro do Nassim Taleb que chama A Lógica do Cisne Negro, e ele se chama assim porque eles acreditavam que o animal cisne era branco. Então, para eles, o animal cisne, ele era branco, só existia cisne branco. E aí, quando foi em 1697, eles encontraram um cisne negro. E aí, eles tiveram que mudar toda essa crença, tudo que eles acreditavam sobre o animal cisne, porque eles viram que existia um cisne negro. Ou seja, eles simplesmente ignoravam a realidade de que existia cisne que não fosse branco. Então, muitas vezes, é isso que a gente faz. A gente ignora algo que a gente desconhece e não acredita que aquilo é real, que aquilo pode ser real ou que existem outras possibilidades além daquela que a gente está vendo. E um outro jeito que a gente faz isso é quando a gente acha que o que é real, que é a realidade, é aquilo que se passa dentro de mim. Então, o que é real para mim são os meus pensamentos, são as minhas emoções, é aquilo que eu estou sentindo. E isso gera um problema gigante, porque você passa a basear todas as situações, a julgar todas as coisas, porque a gente faz esses julgamentos, né? Através daquilo que você está sentindo e não objetivamente no que está acontecendo. Percebe? É tudo muito sempre subjetivo, é sempre autorreferenciado. Você não consegue observar de maneira objetiva na realidade. E aí, o que acontece é que, por exemplo, você tá lá, super afim de um carinha. E você acredita que ele também tá muito afim de você. Só que você se sente mal, porque você vê que não tá caminhando, né? Que o relacionamento não está caminhando como você gostaria. E aí você começa a sofrer por isso. Só que o que você não fez foi observar a realidade. Porque ele já vinha dando alguns sinais de que ele, na verdade, não está tão afim assim de você. E a questão é que essa realidade, essa situação, como no exemplo, e todas as situações que acontecem com a gente, que acontece comigo, que acontece com você, elas nos solicitam de alguma forma. Se está acontecendo comigo, sou eu que preciso responder essa realidade. Só que muitas vezes a gente não consegue responder, porque a resposta ela exige que a gente tenha um conteúdo, que a gente tenha observado, que essa resposta ela seja genuína, que ela parta de nós. Só que muitas vezes o que a gente faz é reagir. A gente sai reagindo à realidade, aquilo que acontece, baseado em distorções, baseado somente naquilo que eu estou sentindo. Tudo isso faz com que a gente perca muitas percepções, faz com que a gente sofra mesmo, com que a gente acabe tomando um lado numa situação que a gente nem mesmo sabe de fato o que está acontecendo. Né? Quantas vezes a gente não quer se posicionar logo e aí a gente simplesmente escolhe um lado sem saber muito o que aconteceu? Tudo isso é falta de observação da realidade. Tudo isso é reagir em vez de agir. Quando a gente responde à realidade, quando a gente procura responder de maneira adequada, a gente precisa ter atenção. A gente precisa ler por entre as entrelinhas da situação. Captar mais aquilo também que não é dito. Tudo isso só se faz com atenção. Por isso que é muito importante que a gente observe mais e reaja menos. É importante que a gente não chegue o tempo todo nas situações já com pensamentos pré-concebidos,
com um julgamento pronto em cima das situações. É importante que a gente consiga olhar com um olhar de frescor para as situações que acontecem. Apesar de que a gente pode aprender com os nossos erros do passado ou com situações que aconteceram no passado, a gente não pode olhar todas as situações que acontecem de uma maneira enviesada. A gente tem que trazer o nosso aprendizado, mas a gente tem que ser capaz de se permitir ser impactado pela realidade presente.